Alô, alô, fala meu aluno e minha aluna, professor Leone Maltz, de volta com você. Agora a gente vai iniciar o tópico medidas cautelares e aí, sem dúvidas alguma, como eu sempre gosto, para facilitar, trazendo as disposições gerais, tá certo com você. Depois, trabalhando aí medidas cautelares diversas da prisão, só para a gente ir para um contexto não tão restritivo. E, claro, em determinado momento, trabalhar, repetindo, é claro, as disposições em comum, mas trabalhando especificamente as medidas cautelares privativas de liberdade, como a prisão preventiva, prisão em flagrante. Pô, prisão em flagrante para você que está estudando para a Polícia Civil, muito frequente em prova. Prisão preventiva, sem dúvidas alguma, e a prisão temporária, que, apesar de não estar no Código Penal, está em lei específica e pode ser cobrada no seu edital. Show? Sem mais delongas, deixe-me trabalhar aqui a ideia das medidas cautelares, tá certo? De maneira geral. Show? Então vamos lá. Quando se fala em processo penal, direito processual penal, há de se falar na persecução penal, persecutio criminis, tá? E dividida em duas fases, investigação e ação penal. Nessa tutela processual, você tem de entender que as medidas cautelares, elas vêm aqui antes do trânsito em julgado. Show? E claro, como a gente está falando de um Estado democrático de direito, não há de se falar numa carga de culpa. Show? Não há de se falar aqui num rótulo de culpa. Na verdade, está se falando num perigo em relação a uma liberdade. Tudo bem? Considerando, é claro, determinadas circunstâncias fáticas. Mas é situação excepcionalíssima e tem de ser fundamentada. Mas vem comigo, é necessariamente antes do trânsito em julgado. Por quê? Dado o trânsito em julgado, após isso, traz consigo aí a execução penal. E as medidas dentro da execução penal já tem outro contexto. Show? Tamo junto até aí? Vamos continuar aqui. Meu aluno, já inicio para você que em relação às medidas cautelares, você vai encontrar de natureza patrimonial, e aí você consegue encontrar no seu material completinho, meu irmão, sem muita conversa fiada, aprofundar sem necessidade. O que há necessidade a gente aprofunda, mas eu aposto a minha mãe que tudo que tem aí no seu material é para sua prova da Polícia Civil. Então, natureza patrimonial. Há de se falar também de medidas cautelares relativas a provas, tá certo? Por exemplo, quando há a antecipação de produção de prova, quando há de se falar em busca domiciliar em tese, então há uma natureza cautelar. Não há uma carga de culpa, mas tem de ser o quê? Ou melhor, traz consigo o quê? Antes do trânsito em julgado. Show? Outro destaque importante, que é o nosso foco principal, tá certo? As medidas cautelares de natureza pessoal. E um exemplo clássico que estará em aulas específicas, as privações de liberdade, como flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Tranquilo até aí? Agora vem. Meu aluno, em regra, deixe-me trabalhar aqui, em regra, a decretação, tá certo, dessa medida cautelar, repare, será dada pela figura do juiz. Então, há uma natureza, uma característica jurisdicional, até porque há de se passar pelo crivo do juiz. Tranquilo até aí? Deixe-me trabalhar dentro do Código de Processo Penal, que o artigo que trata as disposições gerais inicia-se ali no artigo 282 do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo então? Show? Vamos continuar? Vamos. Então já vamos falar aqui em relação, olha só, a decretação dessa medida cautelar, tá? Vou repetir aqui o artigo 282, trabalhando aí, repare, a questão da necessidade, tá? Para a decretação, necessidade e, sem dúvidas, também a adequação. Quando refere à adequação, você vai considerar aqui, por exemplo, um
proporcionalidade. Show? Tamo junto até aí. Proporcionalidade por quê, professor? Relaxa o coração. Olha só, há de se falar em decretação das medidas cautelares, em regra pela figura do juiz, quando houver necessidade, por exemplo, para aplicação da lei penal, em relação à investigação, instrução criminal, ou nos casos expressamente previstos em lei, para evitar a prática de infração penal. Nessa última hipótese, por exemplo, prisão em flagrante. Você vai ver comigo, sem dúvidas alguma, que as formas e espécies de flagrante traz consigo essa finalidade: evitar consumação, evitar exaurimento, evitar fuga. Então há de se falar nessa necessidade. Tudo bem? Outro destaque importante, repara o seguinte: essa adequação, como uma característica de proporcionalidade, tem de se considerar aqui as circunstâncias do fato, tá certo? Há de se falar aqui nas condições pessoais do agente, show? Tamo junto até aí. E, é claro, quando se fala da proporcionalidade, olha só, a relação da gravidade do delito, tá certo? Mas cuidado com a medida. Eu não estou falando que a gravidade de determinado delito por si só já autoriza uma medida cautelar. Não, não. Acredite no seguinte: para a decretação de medida cautelar pelo juiz, necessariamente tem de verificar aqui, repare, elementos concretos. Beleza? Elementos concretos. Show? Tamo junto então? Posso continuar aqui suave na nave? Beleza. Então falei necessidade e adequação para a aplicação da medida. Deixe-me pegar o apagador aqui para a gente continuar falando de medidas cautelares, tá certo? E, sem dúvidas alguma, agora trazer aqui que essas medidas cautelares podem ser aplicadas isoladas, tá certo? Ou cumulativamente, pela figura do juiz em regra, tá? Agora vem. Porque, dado o seu princípio acusatório, dentro de uma estrutura processual penal, o juiz somente decretará medidas cautelares, qualquer que seja a sua natureza, mediante provocação, tá certo? Então, o juiz, repare, somente decretará, olha só, mediante aqui a provocação. E, professor, e essa provocação é o quê? Já coloco aqui requerimento, tá certo? Requerimento. Quando se fala em requerimento, requerimento das partes. Por exemplo, aqui, Ministério Público entra lá na ação penal, tá certo? Entra também o assistente em relação a esse requerimento. E no caso da investigação, da fase de investigação, traz consigo o termo representação. Representação, meu aluno, porque aqui está se falando da autoridade policial. E a autoridade policial não é parte. Então, como não é parte, não vai requerer aqui, tá certo, por essa intenção. O que é que tem de se falar aqui? Considerando essas circunstâncias, a autoridade policial, ela vem sem dúvidas alguma, repare, representar. E o Ministério Público? O Ministério Público requer. Show? Tamo junto até aí? Então, deixe-me só para a gente entrar nas considerações de fato com você, tá certo? Sempre trazendo a leitura do texto legal. Ó, eu sei que a gente já falou, mas só para você acreditar em mim, as medidas cautelares previstas neste título serão decretadas, repare, trazendo aí a necessidade, tá certo? Em relação à aplicação da lei penal, trazendo também a adequação à medida e a gravidade do crime. Show? Volta aqui para mim, porque tem de se falar também que essa decisão, tá, dada pelo juiz em relação a elementos concretos,
tem de ser uma decisão devidamente fundamentada. Beleza? Outro destaque importante. Em relação à contemporaneidade, já decidiu o STF que esse requisito é necessário para as medidas cautelares de natureza pessoal. Beleza? Show? Deixe-me voltar aqui. Falou de requerimento, falou de representação. Outro destaque que tem de se levar em consideração, meu aluno, olha só, é, sem dúvidas alguma, em se tratando do contraditório. Show? Você vai ver comigo, por exemplo, que lá no parágrafo 4, tá certo? Quando há de se falar nessa provocação, contraditório, tá certo? Quando falar nessa provocação por meio de requerimento ou representação, o juiz, em regra, vai dar um prazo aqui. Em regra, o juiz vai dar um prazo de 5 dias. E aí, você vai entender que é a regra para medidas cautelares. Show? Então, esse contraditório como regra é chamado de contraditório prévio. Beleza? Contraditório prévio. Agora, quando estiver diante de uma urgência, tá certo? Ou, meu aluno, em relação à possibilidade da ineficácia da medida, aí o juiz já vai decretar a medida cautelar e depois ele dá a oportunidade aqui ao contraditório. E aí é o tal contraditório diferenciado. Show? Então, você quer fazer a leitura? Vamos fazer a leitura. Vou trazer aqui, tá certo, o parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido, determinará a intimação da parte para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem a medida excepcional. Então, o que eu já trouxe aqui para você, tá certo? Que há de se falar, sem dúvidas alguma, do artigo 282 do Código de Processo Penal, parágrafo 3º. A regra, a intimação, dada a oportunidade do contraditório, nessa situação contraditório prévio, porque há um prazo de 5 dias. Agora, urgência ou ineficácia da medida, perigo em relação à ineficácia, aí, meu aluno, já decreta e depois dá a oportunidade. Tranquilo até aí? Vamos lá. Dada toda essa explanação, é importante entender que para o juiz decretar, tem de se estar presente os pressupostos, tá certo? Cautelares. E aí, esses pressupostos cautelares, você vai guardar, sobretudo, para o estudo da prisão preventiva, tá? Porque traz em tese artigo 312, tá? Há de se falar no 313, enfim, trazendo aí os pressupostos. Quais são os pressupostos cautelares, professor? Que são das medidas cautelares. Então, há de se falar no tal fumus comissi delite, tá certo? E em outro pressuposto cautelar é o periculum libertatis. Então, o juiz, apesar de ser provocado, de verificar a necessidade e adequação, ele também tem de analisar se há um revestimento desses pressupostos cautelares. Em relação ao fumus comissi delite, é a prova da materialidade do fato, do crime, tá certo? Então, a existência do crime. E em relação à autoria, indícios. Show? Então, quanto à autoria, não há juízo de certeza. Agora, quanto à existência do crime, é a prova. Existiu. Tudo bem? Em relação ao perigo de liberdade, você tende a entender, repare, que é um perigo, sem dúvidas, gerado pelo estado de liberdade do indivíduo.
Tá certo? Tamo junto até aí? Beleza. De maneira geral, sem dúvidas alguma, você tem de saber isso aqui. Mais à frente na prisão preventiva, a gente trabalha muito mais detalhado esse tema, porque é na prisão preventiva que é muito mais cobrado, tá? Essas disposições gerais eu tinha de falar para você, já para você entrar sabendo como é que vai funcionar. Tudo bem? Tranquilo até aí? Agora vamos continuar, porque eu tenho de falar e fazer a leitura com você de um dispositivo que foi reformulado pelo pacote anticrime. Só lembrando o seguinte, não há mais decretação de ofício pela figura do juiz sob pena de violação da estrutura acusatória do processo penal. Tudo bem? Mas bem, meu aluno, olha só, o juiz aqui, ele foi provocado, tá certo? Depois da provocação, o que é que ele fez? Ele decidiu. Em a decisão, elementos concretos, tudo bem, decisão fundamentada. A regra da medida cautelar é aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Repare, a privação de liberdade é o último caso. Show? Tamo junto até aí. E o que é que o juiz pode decidir aqui? Pode decidir por uma, duas, três medidas cautelares. É o juiz, no caso, que vai verificar necessidade e adequação. Tudo bem? Show! Então vamos continuar. Aí decidiu. E aí colocou aqui uma medida cautelar diversa da prisão. O indivíduo, ele pegou aqui e descumpriu. O que é que o juiz vai fazer em caso de descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão? Ele pode decretar outra medida cautelar diversa da prisão, ou ele pode simplesmente, mas é claro, sempre por meio de provocação. Olha só, houve aqui a provocação, ele pode, tá certo, verificando, repare, insuficiência é inadequação, tá certo? Em relação às medidas cautelares diversas da prisão e, sem dúvidas alguma, por causa desse descumprimento e verificada a insuficiência, não há como restaurar ou pelo menos trazer uma questão aqui de perigo em relação ao indivíduo, se for por uma medida cautelar diversa da prisão. Nesse último caso, ó, última ratio, tá certo? Última razão, aí ele pode decretar a prisão preventiva. Show de bola? Tamo junto até aí. Dessa maneira que funciona. Mas, professor, é possível que nessa provocação o juiz verifique que é necessária uma prisão preventiva? Claro que sim. Você vai ver comigo na aula de prisão preventiva. Se ele verificar que há nos pressupostos cautelares, há uma contemporaneidade, sem dúvidas alguma, e os requisitos de uma prisão preventiva, ele decreta a prisão preventiva. Mas cuidado, ele vai decretar a prisão preventiva em último caso. Se ele verifica que uma medida cautelar diversa da prisão é suficiente e necessária, aí ele aplica a diversa da prisão. Tudo bem até aí? Show de bola. Professor, decretou aqui. Ele pode, repare, revogar? Sim, sem dúvidas. Lembrando que as medidas cautelares estão sob a cláusula em relação ao quê? O rebus sic stantibus, tá? Que é o quê? A verificação da mantença das condições. Se não há mais a manutenção, as circunstâncias que determinaram a decretação da cautelar, então não há de se falar em manter aí, continuar essa medida cautelar. Show? Então vamos lá. Trazendo aqui a cláusula do rebus sic stantibus, você tá ligado na parada, né? Professor Leandro Mal falava, grosso, crédito, discreta, gente somos, Perícola de Vrido, passou na Civil de Pernambuco, agente penitenciário Civil do Paraná, PF, PRF, e agora tá metendo um latim. Então vem que dá certo, meu aluno, dá certo. Então vamos lá. Considerando essa ideia, olha só, havendo uma
desnecessidade, tá certo? Ou melhor falando, não há mais motivos, tá certo? O que é que o juiz pode fazer? Olha só, o juiz, meu aluno, ele pode, tá certo? Tanto mediante provocação, ou pode também de ofício, show, revogar. Ou ele pode substituir por uma melhor, tá certo? Cuidado, porque a doutrina, ela briga bastante quanto a essa substituição, tá certo? Se for mais benéfica que a anterior, mais benéfica que a anterior, aí o juiz pode aí decretar, tá certo? Mas, para fins de prova, você vai levar a literalidade que eu vou trazer aqui para você. Agora, cuidado. Se revogou, tá certo? Revogou e retornaram os motivos, a redecretação não pode ser de ofício, tá certo? Tem de ser, mais uma vez, mediante provocação. De ofício, não poderá. E aí eu trouxe um esquema para você que está no seu material e você vai acompanhar esse esquema. Olha só, deixe-me ver se eu coloquei aqui também, porque aí a gente acompanha, tá? Vamos fazer a leitura do texto. Vem, no caso de descumprimento de qualquer obrigações impostas e mediante requerimento, poderá substituir a medida, impor outra ou, em último caso, decretar a preventiva. Repare o parágrafo 5º. Poderá o juiz, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo para que subsista, que continue, ou pode voltar a decretar se sobrevierem as razões. Nesse último caso, redecretação, tem de haver necessariamente a provocação. Tudo bem? Então vamos lá. O indivíduo está em liberdade provisória, sem medida cautelar, e o juiz quer aplicar uma medida cautelar, de ofício ele não pode. Certo? Agora, o que é que ele pode de ofício? Ele pode, se for benéfico para o indivíduo. O quê? Revogar, tá certo? Essa medida cautelar por falta de motivo, ou substituir a medida cautelar por outra melhor. Um exemplo, uma privação de liberdade é pior do que uma não privação de liberdade, sem dúvidas alguma. Tudo bem? Se for para uma situação pior para o indivíduo, não pode de ofício. Show? Tamo junto até aí. Vou trazer aqui sem dúvidas, tá certo? O parágrafo 6º para a gente finalizar. Olha só o que ele traz. A preventiva somente será determinada quando não cabível por outra cautelar. Foi a natureza última ratio que eu trouxe aí para você. Beleza? Então, deixe-me ver se eu trouxe aqui o nosso esqueminha para a gente empurrar o palito na banca. Vamos, tranquilo. Ó, tá aqui, meu aluno. O juiz de ofício revogar ou substituir para melhor por falta de motivo. Somente mediante provocação, decretação de qualquer medida cautelar ou substituição para pior. Show? Então, meu aluno, era isso que eu queria trazer para você sobre medidas cautelares, disposições gerais. Esse entendimento você vai levar para a prisão preventiva, prisão em flagrante. Na prisão preventiva, a gente vai lapidar e refinar muito mais esse conteúdo para fins de prova. Show? Tamo junto! Professor Leone Maldes, aqui no QC com você. @Leone Maldes é o meu Instagram. Tamo junto, empurrando o palito na banca.